Boa noite, agentes comunitários de saúde, agentes com base endemias do estado de Goiás, de todo o Brasil. Quem fala é a doutora Elane, advogada da Federação Goiana dos Agentes Comunitários de Saúde. Aqui do lado, nossa companheira Érica. Boa noite a todos os colegas estão aí ansiosos. Agora é hora de vocês participarem dessa live. Bom, nós estamos aqui, todos aqui do estado de Goiás já sabem, a federação foi convidada pelo governador Ronaldo Caiado para hoje estarmos participando de uma reunião em caráter de urgência para tratar dos protocolos, das ações dos profissionais que vão atuar, dos profissionais de saúde que vão atuar na linha de frente ao combate do coronavírus. Isso mesmo, e chegamos lá, né, doutora? Tava todo o estado, o CONASEMES, tinha aí vários representantes da Secretaria do Estado, inclusive o nosso secretário de Saúde do Estado, a secretária de Saúde do município de Goiânia também estava lá. É importante dizer para toda a categoria que a impressão que nós tivemos da reunião, primeiro, é muito importante dizer, a reunião foi toda conduzida pessoalmente pelo governador. Isso. Nós estávamos com a presença do governador, da primeira-dama, do secretário de saúde do estado, da presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, de todo o primeiro escalão da Secretaria de Saúde, seja da atenção primária, seja da vigilância, e colocou todo a preocupação que o governador tem, inclusive muito perspicaz nas suas colocações, deixar aqui bem claro, fomos muito bem recebidas. Muito bem recebidas, sim. E inclusive referendadas pelo governador a toda a sua equipe, a todos os demais profissionais que estavam lá presentes. Isso, e assim, foi uma reunião que a todo tempo, né, doutora, mostrou a importância da categoria nessa pandemia, tanto a CS quanto a CE. Em nenhum momento nós fomos descartados disso, mostraram que realmente precisam do nosso trabalho ainda mais. E então vamos para o que nos interessa. Primeiro, o governador, como todos já estão sabendo, está sendo amplamente divulgado aí nas redes sociais e nas mídias como um todo. O governador do estado de Goiás assumiu de forma muito positiva o compromisso de esvaziar as ruas. Então a primeira coisa é a conscientização da importância dessa estratégia, que é limitar o máximo possível das pessoas transitando, tendo contato umas com as outras. O estado de Goiás fechou os shoppings, fechou as feiras ao ar livre, as feiras de bairros, a 44, a Feira Hip, tudo fechado. E hoje a gente pôde perceber isso em Goiânia. Em Goiânia, mas infelizmente ainda tem muitos municípios que não estão respeitando isso, né, doutora? Na nossa ida para lá, a gente vê Goiânia que realmente está sendo respeitado, mas tem municípios que não tá tudo aberto, as lojas, os comércios em geral. Isso traz uma preocupação muito grande. Bom, com referência ao o que foi colocado de dificuldade pelo governo do estado, nós estamos com uma dificuldade enorme na aquisição de EPIs, considerando aí a máscara, os aventais para os profissionais que vão fazer a abordagem das pessoas que estão aí com a suspeita do coronavírus, e o álcool gel. Então é uma demanda que nós não vamos conseguir fazer isso de imediato para todos os profissionais. Essa foi uma colocação e por isso nós temos que abrir alguns protocolos. A FEGAX foi uma fala que nós colocamos, nós pontuamos e que foi acompanhada pelos demais membros ou pessoas que participaram daquela reunião, que há necessidade de fazer esse protocolo de ações. E a importância desse chamamento, Érica, foi no sentido da gente poder expor a realidade. Isso. Expor a realidade, doutora, porque muitos secretários se preocuparam com a categoria, mas muitos não tomaram nenhuma medida de proteção para a categoria e nem para a população, porque acaba que nós vamos estar disseminando o vírus se a gente não tiver uma precaução, se o secretário de saúde não tivesse essa preocupação com a categoria, né? Bom, eu penso o seguinte, nós fizemos um papel extremamente importante. Lembrar que estavam lá também representando a categoria, o sindicato
lá de Goiânia, representado na pessoa do Paulo. A Secretaria de Saúde de Goiânia também estava presente. E o que nós pudemos adiantar no dia de hoje foi algumas pautas. Vejam só. Com a fala da doutora Verônica, da doutora Silvana, da doutora Ticiane, foram falas que antecederam a nossa. Sim. Né? E ali colocando as preocupações. Lógico que a presidente do Conselho de Secretários Municipais colocaram a realidade dos secretários de saúde. E aí o que nós percebemos é que eles estão preocupados já com um segundo momento, vamos dizer assim, do procedimento dos leitos, para onde mandar a população, o paciente que está aí com suspeita do coronavírus, como é que vai funcionar essa questão dos testes, teste rápido. Tudo isso foi esclarecido, pelo que a fala do secretário de saúde, vai haver uma descentralização, Érica, isso, né, desses testes a partir de agora. A pessoa não vai precisar vir a Goiânia para fazer o teste, se ele é positivo ou não para o coronavírus. Esses testes deverão ser feitos nos municípios. E a primeiro momento também a prioridade é dos que eles chamam de isolamento solidário, cada um na sua casa. Outro ponto que me chamou muita atenção, principalmente na fala do governador, foi o cuidado com os idosos. Sim, a maior preocupação hoje é com os idosos, né? Inclusive, o que ele pede e que nós também pedimos é que, se você tem uma pessoa idosa em casa, que possa tirar da sua casa, levar para uma fazenda, para um sítio, onde ele não vai ter contato com a população e nem com nós mesmos, porque muitas vezes nós chegamos em casa, queremos dar aquele abraço, queremos dar aquele beijo e nós não sabemos se está contaminado. E o idoso hoje é o maior risco, a maior preocupação. Bom, nós avaliamos alguns procedimentos que outros estados, que alguns municípios já estão tomando, publicando inclusive, sobre o comportamento dos profissionais e de forma especial dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate às endemias. Vamos aqui de forma muito objetiva. Houve uma fala da presidente do Conselho dos Secretários Municipais com referência ao agente comunitário de saúde, ao ACS. Na fala dela, primeiro, o agente comunitário de saúde nesse momento não deve entrar à casa das pessoas. A visita deve ser literalmente a visita de portão. Então, o agente comunitário de saúde ele deve ter a precaução de ter uma visita domiciliar com no mínimo 2 metros de distância, aquela visita para fazer a averiguação. Tá tudo bem? Tá tudo certo? Como é que tá acontecendo aí? Essa foi a fala da doutora Verônica. Isso mesmo. E possível até 2 metros de distância do paciente, né? Outro ponto que nos chamou a atenção é que o CONASEMES já vem orientando, e a gente precisa que isso seja colocado num documento, e é o que eles se comprometeram conosco até amanhã, de fazer a dispensa da assinatura de fichas. Aquele caderno ata ou a ficha do SUS, todo documento que você utilize caneta, uma prancheta, isso deve ser colocado em segundo plano. Nesse momento você não pode usar isso, porque isso servirá de um mecanismo de transmissão desse vírus. Outro ponto que nos chamou a atenção, antes mesmo da nossa fala, foi colocada a preocupação do pessoal do CONASEMES e também da Secretaria Estadual de Saúde, através do técnico da atenção primária, como é que é o nome dele? Sandro, sobre o cadastro, que nós estamos aí num período em que o governo federal estabeleceu até dia 30 de abril para concluir os cadastros. A presidente do CONASEMES já adiantou que já foi feita uma solicitação ao Ministério de Saúde, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde já está intermediando vamos dizer assim, pedir uma prorrogação. Uma prorrogação desse prazo, porque nesse momento é praticamente inviável fazer cadastro, tendo em vista que é um procedimento mais demorado. E que precisa ter um contato mais próximo, né? Que tem que adentrar na casa da pessoa. Exatamente. Então, essas primeiras informações foram inclusive trazidas pelos próprios gestores. Isso. Né? Outra informação extremamente importante, como é o nome daquela responsável pela superintendência
de vigilância? A Flúvia. Flúvia, pronto. Foi informado também que já tem mais ou menos 10 dias que a superintendência emitiu um documento determinando a suspensão de todo e qualquer tipo de mutirão de combate ao Aedes aegypti, por conta exatamente dessa situação de não circulação, evitar ao máximo a circulação das pessoas nas ruas e nas casas das pessoas. Então os mutirões do Goiás contra o Aedes, qualquer coisa nesse sentido está proibido, e essa documentação amanhã, se Deus quiser, a gente já está passando para vocês também. E é de orientação nossa que você se recuse a estar indo a esses mutirões. É para prevenção mesmo da saúde, tanto da população quanto nossa, quanto categoria. Bom, Érica, acho que agora é hora da gente começar a pontuar o que foi de mais importante nessa reunião, uma reunião que começou às 15 horas, terminou já era às 18h30, com vários apontamentos, vários entendimentos. Não foram tratados só do assunto agente de saúde, mas com certeza nós tivemos a oportunidade de colocar vários pontos. Bom, o primeiro deles eu coloco aí e a gente vai debatendo isso aqui, pode ser? Pode ser. Bom, o primeiro deles nesses próximos 15 dias, se priorizar as visitas prioritárias. Quer dizer, você não vai fazer a visita corriqueira, você não vai fazer aquela visita casa a casa. Nós vamos fazer as visitas prioritárias. O que é isso, doutora? Aos idosos, os pacientes acamados e os portadores de doenças crônicas. E aí, gestantes. E aí eu coloco aqui que nós vamos começar agora, dia 23, a campanha nacional de vacinação dos idosos. E o papel do agente comunitário de saúde foi colocado de forma fundamental na articulação para que esses idosos não façam aglomerações nas unidades de saúde. Não é isso? Isso, sabendo que cada gestor no município deve se organizar da melhor forma, mas a orientação é até mesmo que vá na casa do idoso fazer essa vacinação, para que evite a ida dele até o PSF. É um instrumento extremamente importante a partir de agora para os agentes comunitários de saúde, até para a nossa proteção. As redes sociais, cada microárea, faça um grupo de WhatsApp com os representantes dos domicílios, o indivíduo responsável, assim que vocês falam, né? Para que ele dê notícia de o que está acontecendo. Nesse primeiro momento, isso nos protege e protege a comunidade. O mais importante é que a gente identifique quem são as pessoas que estão no grupo de risco, os idosos, os pacientes acamados, os portadores de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, qualquer pessoa que tenha alguma imunidade, Imunidade baixa, né? Pronto. E principalmente aqueles que têm problemas do sistema respiratório, não é isso? Bom, meninos, então veja só, a partir do dia 23, a preocupação, o SUS, a população precisa do agente comunitário de saúde em que sentido? Na organização de escala, na organização de quem vai ao PSF. Se não é o PSF, vai à escola, as escolas estão fechadas. Foi sugerido que as escolas sirvam de referência para o processo de vacinação, porque a gente precisa evitar a todo custo a aglomeração de pessoas. E que nas unidades de saúde da família só estejam mesmo aquelas pessoas que estejam necessitando de cuidados médicos, ok? E a orientação é que não procure a unidade de saúde para uma simples informação, que isso possa ser através das redes sociais, possa ser através dos telefones, tirar todas as dúvidas, porque se você vai, você pode estar correndo o risco de ser contaminado, de estar levando também o vírus para dentro da sua casa. E além do coronavírus, do Covid-19, agora começa a influenza, igual a doutora falou, e vai ter aí existe sim uma grande preocupação, porque às vezes a pessoa vai estar com uma simples gripe e vai achar que é a influenza ou que é o coronavírus. Então temos que nos resguardar de tudo isso. Pronto. Com referência à nossa categoria, aos cuidados que nós devemos ter. Bom, o EPI, vamos dizer assim, máscara e álcool gel. Mas enquanto nós não estivermos adentrando a casa das pessoas, manter essa distância
E nesse início agora da pandemia para o nosso estado, enquanto nós não temos dentro do seu município casos de contágio de pessoas confirmadas com coronavírus, essa é a primeira orientação. Nós entendemos, aí você me corrige, Érico, se eu estiver errado, que esse protocolo que nós estamos passando para vocês, ele vai ser alterado conforme a evolução de cada município da doença. Por exemplo, aqui em Goiânia já tem que ter outra tratativa. Por quê? Porque aqui nós já temos um número já maior de casos confirmados e daqui a um tempo vai ter a contaminação comunitária, que eles falam, não dá para identificar. Então, nesse estágio, haverá outra orientação, outro protocolo. Nesse primeiro momento é esse, de você se manter a mais ou menos 2 metros de distância. Aos agentes de combate às endemias, é outro problema que a gente precisa tratar, porque ao passo que estamos aí enfrentando a epidemia do coronavírus, a pandemia, nós temos a epidemia do Aedes aegypti. E a dengue está aí matando e a gente está esquecendo disso, né? Bom, de forma alguma, e aí aqui a gente fala enquanto categoria, a gente vai colocar o agente de endemia para fazer essa tratativa, a fiscalização, porque o agente de endemia não faz esse trabalho de forma do portão para fora. Ao contrário do agente de comunitário de saúde, o agente de endemia tem que entrar na residência, no imóvel. Então, tem que ter, de fato, não pode dispensar a questão do álcool gel, né, e da máscara. E em alguns casos, inclusive, a luva para poder se proteger. Então, aos agentes de endemias, esperamos amanhã ter uma fala mais contundente sobre isso, uma orientação maior. Mas enquanto não houver a disponibilização do álcool gel para o agente de endemia, dispensando aí ficha, caneta, o que for possível para a troca de informação é importante, viu? Aos agentes de endemias, pedimos que aguardem mais um pouco para que a gente possa estar fazendo uma orientação mais eficiente sobre esse protocolo. Quem sabe amanhã a gente já tem os dois já tem dos dois profissionais, ok? Mais uma situação, em hipótese nenhuma, ainda que os gestores tomem essa providência, a gente quer que você nos informe, nos notifique aqui na federação, as reuniões de perdia, reuniões de gestantes, caminhadas, está totalmente proibido e suspenso. Sim. Educação continuada, até a sua participação dentro da unidade de saúde, ela tem que ser moderada e escalonada. Você não pode ir com a sua equipe inteira fazer uma reunião. Isso aí já está sendo colocado como uma situação de extremo risco, viu, gente? É uma prevenção, né? Caso isso aconteça, nos comunique para que possamos tomar as providências necessárias. Além de cuidar, de cuidar da população, temos que cuidar de nós também. Exato. Mais uma informação, foi cobrado da nossa parte, e eu acho que isso ficou muito claro lá, que o agente comunitário de saúde ele tem que ser informado, ele tem que estar preparado para passar informações seguras para a população. Então, nesse protocolo, a gente recebendo amanhã, nós vamos ter o acesso a todo o organograma de como deve o cidadão se proteger e como ele deve procurar, quando ele deve procurar o Sistema Único de Saúde, Unidade Básica de Saúde, quais são as condições que ele deve fazer essa procura, ok? Bom, fala mais aí para nós, Érica. No mais, doutora, nós temos que ter mesmo, nós quanto categoria, temos que estar compartilhando essas informações, compartilhando informações que não seja fake news. Né? Nós temos que ter esse cuidado, temos que ter essa responsabilidade de não alarmar a população e sim passar a real situação, porque nós não sabemos o que vai vir de agora à frente. Esses primeiros 15 dias aí, 15 dias que nós não sabemos o que vamos enfrentar. Com fé em Deus, com o nosso trabalho, com o trabalho do Estado todo junto, dos municípios, nós queremos que daqui a 15 dias nós possamos estar comemorando que isso tenha se regredido. Isso é uma grande preocupação nossa, né? O governador
Ronaldo Caiado colocou as suas preocupações enquanto médico, dizendo, olha, nós temos que fazer busca ativa das pessoas febris, com estado febril. Então isso é importante, principalmente se nós utilizarmos as redes sociais na nossa microárea, né? Outra situação que foi colocada é que o governo está se preocupando em fazer um protocolo específico para as camadas sociais, né, de pobreza e extrema pobreza. Isso. Porque claro, a gente está observando isso, esse vírus, ele tem alcançado a classe alta e média da sociedade. Mas o segundo passo é chegar na camada mais pobre da sociedade, onde inclusive todos vocês estão atuando. E aí nós temos algumas preocupações e o governo se mostrou muito sensível a isso, que é a questão de que os comércios estão fechados, os empregos estão aí escassos, já estavam e vão ficar mais. Então está se colocando aí uma força-tarefa para angariar recursos, para dar condições, cesta básica, buscar alguma forma para ajudar a população. Até kit de higiene, né? Até kit de higiene, pessoal, para que a população mais carente seja atendida e muito provavelmente os agentes comunitários de saúde vão fazer parte desse projeto. Outro ponto que a gente precisa ponderar aqui com todos vocês, e isso aí ficou uma interrogação que amanhã eu espero que a gente seja mais claro, mais contundente quanto a isso, quanto à questão das áreas descobertas. Nós estamos no estado de emergência de saúde, não só no estado, mas no Brasil todo. E nessa condição, nós temos algumas questões que vão ser flexibilizadas. Por exemplo, a questão da área descoberta. Nós estamos impedidos por lei de atuar nas áreas descobertas, mas é uma questão de agora de emergência e humanidade. Porém, fomos bem claros lá que isso também não é uma responsabilidade exclusiva da categoria. Fazemos o que é possível dentro daquilo que nós estamos acabando de colocar, que é a triagem dos casos prioritários, principalmente os idosos, vamos repetir aí, pacientes acamados, portadores de doenças crônicas, hipertensos, diabéticos, pessoas que estão com quimioterapia. Que tem efizema. Exatamente, problemas de saúde no aparelho respiratório. Então, nessa situação, as áreas descobertas, nós vamos precisar fazer, sim, uma força-tarefa, mas desde que seja garantidas as condições de trabalho para a categoria. E aí, caso a caso, vamos nos colocando a par para que a gente possa estar aí negociando e colocando as condições necessárias para que a categoria faça mais uma vez a diferença no SUS e seja mais uma vez os grandes responsáveis pela mudança de comportamento. Dizer que de tudo isso, o principal é fazer o entendimento que a população precisa se isolar para dificultar aí a transmissão. E aí fazer, no máximo, o contato dessa forma, viu? Para que a gente possa se livrar disso. E lembrar que há muitas doenças atrás, muita realidade, foi nós, os ACS e o ACE, que fez a diferença. E nós vamos continuar fazendo essa diferença. O que nós orientamos, o que nós, quanto representante, quanto categoria, nos preocupamos com o nosso paciente, com a nossa população e com nós, ACS e ACE. Vamos nos cuidar, vamos nos proteger, vamos buscar orientar os pacientes que não saiam de casa agora, que fiquem realmente em casa. Não é porque as aulas estão suspensas que as crianças têm que participar de festinhas, que tem que estar na casa dos amiguinhos. Esse momento é um momento de realmente ficar em casa. Muitas pessoas estão achando, doutora, que é só um alarme, mas nós estamos vendo que é uma realidade que pode afetar qualquer um de nós. Então, nós, a ACS e a ACE, vamos sim ser o diferencial, junto com toda a equipe de saúde, com toda a equipe, mas vou ter mais orgulho ainda de dizer que a nossa categoria fez a diferença para combater ou para diminuir o coronavírus no Brasil e aqui no nosso estado. Pronto. Meninos, a FEGAC está à disposição, seja você filiado, seja você não filiado, nós estamos aqui agora numa força-tarefa, preocupados com o bem-estar da nossa categoria, com o bem-estar do nosso povo, e que a gente possa fazer a diferença, porque isso está sendo colocado como uma prioridade pelas autoridades,
fico aqui no dever de dizer o tamanho da responsabilidade, porque a nossa responsabilidade é do tamanho da confiança que estão tendo em nós. Sim. Né? E é muito interessante isso. Eu sempre disse que respeito a gente só tem de duas formas, né? Ou por medo ou por admiração. E eu tenho certeza que, com referência ao governo do estado, ao governador de forma muito especial, esse respeito é por admiração. E ele não poupou elogios à nossa categoria, à nossa organização. E eu percebi, Érica, que com a fala do governador, quando a gente estava ali antes de começar a reunião, o pessoal estava meio intransigente, meio duro com as nossas ponderações. Quando o governador chegou e chamou a gente de as amarelinhas dele, o tom mudou. Então, muda assim. Eu espero que a gente possa sobreviver tudo a isso e aí chegar num ponto que a gente precisa não só do reconhecimento, do tapinha nas costas, mas chegar lá na frente com um reconhecimento, inclusive financeiro, que é o que todos nós precisamos. Mas nesse momento, nós precisamos estar unidos, cuidando um dos outros, né? Cuidando da nossa população. E se qualquer um dos gestores que aí estiverem com dificuldade, não estiverem entendendo ainda qual é o seu papel, a partir de amanhã vai haver esse protocolo de ações voltados para a nossa categoria. Até onde eu sei, que esse vai ser o primeiro do Brasil inteiro. A gente tem observado que nenhum estado ainda tomou essa providência. E nós propomos isso, né? E eu acho que amanhã, pela manhã, ainda a gente já tem essa documentação. Assim que a gente tiver, vai estar passando para todos vocês e vamos à luta com coragem, mas com segurança também. Sim, e mais uma vez falar para vocês, se o gestor está obrigando, está impondo a fazer algo que não seja o momento de fazer, como os mutirões, como tá em reuniões, em palestras, em caminhadas, nos procure. Isso é para prevenção da saúde da nossa categoria e da população. Estamos aqui à disposição, tanto a federação quanto os sindicatos. Estamos em uma força-tarefa para garantir o direito à saúde, tanto da nossa categoria e também o bem-estar da nossa população, né? Isso. Eu estou aqui observando a participação de todos vocês aqui nas redes sociais junto com a gente. Colocar aqui, olha, a questão do álcool gel. Mas não tem álcool gel. Bom, vamos lá. Se vocês estiverem mantendo a distância de até 2 metros, a visita de portão, lembra disso, né? Fora isso, mas a população não está tendo. O melhor procedimento é lavar as mãos com água e sabão, e o álcool gel fica realmente uma necessidade, uma prioridade para os profissionais que estão transitando na rua, ok? E aos agentes comunitários de saúde, prioridade 01 agora são os idosos e as pessoas do grupo de risco, gestantes, pacientes acamados, portadores de doenças crônicas, viu, gente? Então não é para fazer qualquer tipo de visita e nem tampouco priorizar cadastro. O cadastro agora, ele é secundário, viu, gente? Ele é secundário. Nosso trabalho agora é prevenir a nossa população e principalmente conscientizar a população que nesses próximos 15 dias nós precisamos limitar o trânsito das pessoas nas ruas e facilitando assim, com esse trânsito, a contaminação. A gente tem que evitar isso. E assim, doutora, explicar para os nossos pacientes, para os idosos, que nós já temos assim aquela facilidade de chegar, de abraçar, de cumprimentar, de pegar na mão. Vamos conscientizar eles que não é esse momento, vamos guardar esse abraço para depois. Vamos ter aí um emocional para depois, porque muitas vezes o paciente vai até ficar com raiva, você tá com nojo ou com alguma coisa assim de mim. Não, vamos já chegar a explicar que hoje nós não podemos pegar na mão, não podemos abraçar por esse motivo, né? E ter a preocupação, orientar mesmo, tanto a vacina H1N1 quanto a questão do coronavírus. E para finalizar, mais uma vez, rede social, WhatsApp. Agora vamos fazer essa rede comunitária para que você mantenha monitoramento da sua microárea, ver se tem alguém com febre, ver se tem alguém passando mal, quais são as condições para que a gente possa acionar os demais profissionais para fazerem esse acompanhamento, de preferência domiciliar.
ok? Temos que trabalhar bastante com essa informação. E olha, chega de papel, chega de caneta, de prancheta, isso não. Nós vamos trabalhar agora com o nosso material, o celular, e vamos conversando, ok, gente? Bem limpinho, né? Sim. E vamos lá, qualquer coisa estamos aqui à disposição. E a união faz a força! Tchau, Valeu. gente. Até mais. Deixa seu like, se inscreva e ative as notificações. Até a próxima!